O Trabalho Legal está no ar e vai mostrar nesta edição. Empresas investem em espaços de lazer e descanso para funcionários e dão autonomia e igualdade em relação aos patrões na hora de tomar decisões. A ideia é motivar e aumentar o rendimento dos trabalhadores. O seminário realizado em São Paulo debate exploração sexual, tráfico de pessoas, trabalho escravo e infantil. O objetivo é encontrar formas de combater esses crimes no país. Conheça os direitos do empregado que está em período de experiência na empresa. O tempo máximo que o profissional pode ficar nessa condição é de 90 dias. O Trabalho Legal já começou. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Que tal poder jogar videogame no meio do expediente ou então, quem sabe, tomar decisões sem precisar consultar o chefe? Pois é, algumas empresas estão investindo nesses benefícios e em dar autonomia aos funcionários para aumentar a qualidade dos resultados no trabalho. Francisca trabalha como cobradora de ônibus há mais de 5 anos. Ela precisa encarar uma dura rotina de 6 horas por dia dentro do coletivo. Quando chega ao terminal da rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, ela aproveita o tempo de descanso na sala construída especialmente pela empresa para os funcionários. O local tem poltronas reclináveis e até instruções para ginástica laboral. Que é muito confortável. A gente tem o banheiro, pode relaxar um pouco, né? Às vezes até fazer uma comprinha rápida. Tem as dicas ali para o relaxamento, o alongamento, né? Tem as dicas de alongamento que a gente pode fazer. O diretor da empresa explica que o objetivo da sala é melhorar o ambiente de trabalho e oferecer mais qualidade de vida aos funcionários. Em algumas conversas internas com a área de recursos humanos, a gente identificou essa necessidade de um descanso, de uma área onde poderia potencializar o descanso e a desenvoltura do rodoviário em si ao retornar para o volante. Já o Bruno é diretor de arte em uma agência de publicidade. O trabalho dele é bem diferente do da Francisca, mas com uma semelhança. Na empresa do Bruno também tem uma sala para descanso. Lá ele pode até jogar videogame. Eu acho muito maneiro, muito criativo da parte da empresa e dar essa oportunidade da gente poder descansar e ficar aqui curtindo esse momento, de relaxar, né? Do dia que começa estressante, mas aí a gente sempre tem esse espaço disponível, a gente vem para cá, dá uma descansada, descontrai para depois voltar mais focado para o trabalho. Essa especialista em gestão de pessoas diz que adotar uma sala de descanso nas empresas pode trazer resultados positivos, desde que esteja de acordo com o modelo de gestão do negócio. Acredita-se que esse break ele não vai te atrapalhar, ele vai ampliar a sua qualidade de produção. E nesse caso ela é válida, mas o gestor não pode punir o funcionário que levanta para ir para a sala de descompressão. Quando a gente adota isso por modismo, o funcionário vai até o ambiente reservado para o descanso e ele é mal visto. E aí não é compatível. E as experiências mostram que são muito válidas. A gente ganha qualidade de vida no trabalho quando você tem essas alternativas. Você sai daquela tensão, daquele estresse, daquela coisa pesada, para um momento de respirar. Para o patrão do Bruno, os funcionários precisam administrar o tempo de serviço com o de descanso, para não exagerarem e serem penalizados. O controle ele é feito pelo próprio profissional, né? Existe um autocontrole. O colaborador que abusa disso, ele não fica na agência, justamente porque os outros colaboradores não querem perder esses benefícios. Então existe uma autorresponsabilidade e uma cobrança colaborativa de todos, porque eles sabem que isso é um benefício coletivo. E ninguém quer perder isso. Além da sala de descanso, outra tendência das novas organizações para melhorar o ambiente de trabalho é adotar o empowerment, que em português significa empoderamento.
Com um modelo mais participativo e menos centralizador, os colaboradores têm mais liberdade dentro da área de atuação na empresa. Nessa startup, o Leonardo é o líder e a Priscila é a gerente da equipe de marketing digital. Ela tem autonomia para tomar decisões e determinar o que a equipe deve fazer sem ter que ficar consultando o Leonardo. Uma forma inovadora de relacionamento entre chefe e funcionários para dar mais agilidade aos resultados da empresa. Particularmente, nós não acreditamos em planejamento centralizado. A gente entende que o planejamento também tem que ser descentralizado, cada um cuidando daquilo que é de sua responsabilidade. Na medida em que vai aparecendo situações que eles vão tendo que resolver, eles vão tomando a decisão. Por quê? No meu caso aqui, eu dou o direcionamento macro da empresa e isso já se toma muito tempo. Então, imagina se eles tivessem que todo mundo pedir uma situação, posso resolver isso dessa forma? Não aconteceria, o negócio não aconteceria. A Priscila já foi chefe de equipes em outros empregos e garante que agora, pelo modelo de empoderamento, ela é uma profissional mais comprometida com a empresa. Qualquer decisão que a gente toma aqui tem uma proporção muito grande, então você se compromete muito mais, você analisa muito mais antes de tomar qualquer decisão, porque não tem alguém justamente para você dividir essa responsabilidade. É você que decide e você vai ter a responsabilidade por ela, pela consequência dessa decisão. Para a especialista em gestão de pessoas, o empoderamento é um modelo que deixa os funcionários mais motivados. O que o funcionário ganha quando ele trabalha numa empresa que ele tem essa autonomia? O desafio. Então, um desafio que ele necessariamente gera vontade, e essa vontade a gente chama de motivação. Então, isso tudo é maior comprometimento, essa coisa da pertença. Eu gosto desse termo da pertença quando a gente fala na empresa. Quando você é o tomador de decisão, você pertence àquela decisão. Então, você não decide distante dela. Você decide, você está dentro dela. Então, esse comprometimento, esse envolvimento, ela tem que dar certo. O resultado dessas novas tendências para melhorar a qualidade de vida dos empregados no trabalho é a satisfação de colaboradores e chefes. Quem está assistindo a matéria é o canal, tem um salinha de descanso tanto na empresa quanto em qualquer lugar, né? Você ter aquele momento de dar uma distraída, mas voltar a trabalhar, é claro. A partir do momento que você demonstra uma preocupação com esse colaborador e você disponibiliza outros benefícios, com certeza você tem uma produtividade maior e esse colaborador ele consegue enxergar isso de uma maneira com que ele vê que ele faz parte do processo. Eu me sinto mais dona da empresa, mais participante, porque eu tenho essa atuação, eu tenho essa responsabilidade tanto quanto o dono. E até em algumas partes, em alguns segmentos até mais do que ele, tanto que eu nem preciso consultá-lo em relação a alguma tarefa que eu sei que eu tenho que fazer. E o Trabalho Legal abre agora espaço para o trabalhador deixar um recado para o patrão. Veja. Eu queria agradecer pela oportunidade de emprego que ele tem me proporcionado e também nesse momento de crise que ele me ajudou muito, né? E é isso aí, eu quero crescer na empresa ajudando a melhorar cada dia mais. Agradeço de estar aqui, cada dia aprendendo novas coisas, como aqui é um restaurante orgânico, muitas pessoas não conhecem. Eu aprendo e sei que vou crescer mais com a empresa e agradeço também pela oportunidade de estar aqui. Queria agradecer a oportunidade que eu tenho aqui e queria dizer para ele que a gente vai fazer uma franquia e vamos ganhar muito dinheiro com isso. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e volta depois do intervalo mostrando. MPT participa de seminário para discutir formas de combater problemas como exploração sexual e trabalho escravo. Voltamos em 1 minuto. Exploração sexual, tráfico de pessoas, trabalho escravo e infantil. Problemas antigos e ainda comuns na nossa sociedade. Um seminário em São Paulo reuniu representantes de várias instituições para encontrar formas de combater esses crimes. Na mesa,
Cada um representa um órgão diferente. Iguais são as histórias que eles contam, dramas que se repetem e provocam perplexidade na plateia. A exploração sexual é um crime que deixa sequelas físicas e emocionais permanentes. Doenças sexualmente transmissíveis, danos psíquicos, tendências suicidas, sociopatias diversas. Normalmente uma criança abusada, sexualmente explorada, que sofreu uma violência sexual, ela traz na alma, no psique, um trauma que a acompanha por resto da vida. Algumas terapias amenizam os efeitos, mas o que se tem registrado na psicologia e na psiquiatria é que esses danos permanecem na mente do ser humano. Para debater o assunto, o MPT participou do seminário Exploração Sexual e Tráfico de Pessoas, aspectos relacionados ao trabalho escravo e infantil, realizado em São Paulo. É uma chaga, né, que o Estado ainda não se deteve para pensar e como combater. E eu acho que aqui poderá sair alguma sugestão ou alguma meta para a gente erradicar de vez o que acontece no Brasil, essas duas chagas. Trabalho infantil e exploração sexual. Segundo a Unicef, existem 500 mil crianças exploradas sexualmente no Brasil. Mas, de acordo com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, esse número pode ser ainda maior. As pessoas vulneráveis e atingidas são um número muito expressivo, mas, infelizmente, a justiça ainda responde pouco a esses casos, ou seja, o acesso à justiça e a chegada de processos com esses temas é muito pequeno. Para o procurador da República, muitos não buscam a justiça por vergonha ou porque temem ser discriminados. No caso da exploração sexual, o tratamento preconceituoso que ainda se tem em relação à vítima, que faz com que essa vítima não se reconheça como vítima, não reconheça o Estado como capaz de protegê-la e com isso não leve ao Estado os elementos de prova. Então você tem, de um lado, uma vítima que não conversa com o Estado, de outro lado, os agentes de Estado que não reconhecem essa vítima, que não abrem os olhos e que não abrem os instrumentos para que ela possa participar. A exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes são considerados crimes contra a humanidade. Existem canais oficiais para denunciar anonimamente estes casos. Um deles é o Disque 100. Em qualquer situação de suspeita de violência contra criança e adolescente, de abuso ou exploração sexual, é importante que todos que tenham algum tipo de contato ou uma mera suspeita façam a denúncia através do Disque 100, para que toda a rede de proteção possa atuar ainda a tempo, antes de que essa situação de violência aconteça. O Disque 100 é gratuito, ele é muito simples, vai ser atendido por uma pessoa preparada para receber aquela denúncia. Pode ser uma denúncia anônima, mas obviamente que quanto mais detalhe tiver do fato denunciado, mais fácil vai ser para fazer a investigação. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que 43% das vítimas do tráfico de seres humanos sofrem exploração sexual. Um dos casos mais comuns é o de falsas agências que prometem vagas como modelo no exterior. As mulheres saem do Brasil com um sonho e entram num pesadelo. Outro tema discutido no seminário foi o trabalho escravo. A prática ainda é encontrada, por exemplo, no meio rural, na indústria da moda e na construção civil. Hoje nós temos 4 maneiras em que o trabalho escravo pode se caracterizar. Se um trabalhador for submetido a condições degradantes de trabalho, se ele for submetido a um trabalho forçado obrigatório, se ele for submetido a uma jornada exaustiva de trabalho e também caso haja restrição à liberdade de locomoção por qualquer outro meio. Ou seja, em qualquer uma das circunstâncias, mesmo que ele receba algum dinheiro, ainda é trabalho escravo. Sim, mesmo que receba o pagamento, ele pode ser considerado como uma vítima do trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho atua para acabar com esses crimes no país. O Ministério Público, tanto na área de trabalho infantil quanto de trabalho escravo, faz ações repressivas especialmente, mas também participa de ações preventivas, pedagógicas, participação nos conselhos nacionais, estaduais, para prevenir esse tipo de exploração e também para combater nas ações, nas inspeções, nas forças-tarefa. Logo após o intervalo, MPT tem 5 novos procuradores do trabalho.
Os aprovados no 19º concurso do órgão tomaram posse em solenidade realizada em Brasília. O que fazer se você for demitido durante o tempo de experiência? A empresa precisa assinar a carteira de trabalho do funcionário durante esse período? Conheça agora os direitos desses trabalhadores. Emprego. Quem ainda não precisou procurar por um, principalmente depois de entrar na vida adulta? E assim que conseguimos essa oportunidade, é hora de mostrar se estamos aptos ou não para preencher a vaga. Para isso, muitas empresas usam o contrato de experiência de trabalho para empregar o candidato. Agora, você sabe como funciona esse tipo de contrato? Não. Não sei. Então vamos entender mais sobre o assunto. Esse é o período que o empregador tem para conhecer o empregado e vice-versa. Mas esse contrato é obrigatório? Não. O empregador pode optar por não fazer o contrato de experiência. Isso fica a critério dele. Se ele já conhece a pessoa, tem uma indicação boa desse trabalhador, às vezes ele já faz um contrato por prazo indeterminado. Então esse contrato de experiência ele não é obrigatório, ele fica realmente a critério do empregador. O contrato de experiência é uma modalidade prevista na Consolidação das Leis do Trabalho e pode valer por, no máximo, 90 dias. O tempo de contrato de experiência é de, no máximo, 90 dias. Existe um mito de que deve ser a prorrogação de 45 por mais 45, ou seja, períodos iguais. Mas a lei não aborda o assunto dessa maneira, de simplesmente que precisa de uma prorrogação dentro de 90 dias. Então pode ser 10 por mais 80, pode ser 30 por mais 60, 60 por mais 30, fica a critério do empregador. E pode ser também que nem haja essa prorrogação, pode ser um contrato feito por 20 dias, em que ali o empregador e o empregado já se ajustaram e resolvem fazer o contrato por prazo indeterminado a partir dali. O contrato de experiência deve ser registrado pela empresa na carteira de trabalho, mas nem sempre isso ocorre. Olha as experiências que o Marivaldo teve. Olha, eu fui contratado por uma empresa por 3 meses de experiência. Venceu a experiência, a empresa não me pagou, né? Eu, como sou garçom, as comissões também não foi paga, entendeu? Assim aconteceu, não foi só uma vez, aconteceu 3 vezes, certo? Uma outra empresa que eu trabalhei também veio a fechar, né? E também meus direitos não recebi. O fato de o contrato de experiência ser temporário não significa que o acordo esteja isento de direitos e deveres para ambas as partes. Por exemplo, se o trabalhador for demitido sem justa causa antes do final do contrato de experiência, ele tem direito ao 13º salário, férias proporcionais mais 1/3, além do saldo de salário e 40% do FGTS. Existem outras situações. Se houver demissão por justa causa, o empregado perde o direito ao saque do FGTS, perde o direito à multa de 40% sobre este saldo, a indenizações e aos proporcionais de férias e 13º. Agora, se o funcionário pedir demissão, o empregado tem direito a salário, férias e 13º proporcionais e as horas extras, mas não tem direito ao aviso prévio nem à multa de 40% do FGTS. Funcionárias que ficam grávidas ou empregados que sofrem acidente de trabalho durante o período de experiência não podem ser demitidos por 1 ano depois que voltarem ao trabalho. No caso das gestantes, a estabilidade acontece desde que a confirmação da gravidez seja feita ao longo do contrato. Depois de tudo isso, a especialista ainda dá um alerta. As empresas confundem o prazo de 90 dias com o de 3 meses. 3 meses não são 90 dias. Muitas vezes 3 meses correspondem a 91, 92, 93 dias, a depender do mês do calendário, que aquele contrato está em vigência. E aí o empregador às vezes rompe esse contrato de experiência com 92 ou 93 dias e o empregado ajuiza uma ação no seu trabalho dizendo que os direitos são outros, que entra o aviso prévio porque o contrato se tornou por prazo indeterminado. E está correto, o empregado está correto.
E o empregador muitas vezes não entende, mas existe essa contagem de dias corridos no calendário, não são dias úteis, são dias corridos. Cinco novos procuradores do trabalho tomaram posse em Brasília. O Procurador-Geral do Trabalho garantiu que os outros 26 aprovados no 19º concurso para procuradores serão convocados ainda este ano. A alegria e a satisfação estavam estampadas nos rostos dos novos procuradores do trabalho, que tomaram posse do cargo em sessão solene realizada na sede do MPT, em Brasília. É de muita felicidade, né? Um sonho alcançado, né? A carreira que eu sempre quis foi a carreira de procurador do trabalho. E, enfim, é uma ansiedade misturada com alegria. Vai ser muito bom, muito bom. Vai ser realmente uma realização, a concretização de um sonho. É a realização de um sonho, né? Finalmente realizar um sonho de anos de estudo e se concretizando. Então é uma grande honra e agora uma grande responsabilidade. Rodrigo Bezerra Martins, Sirlene Luiza Zimmermann, Italvar Felipe de Paiva Medina, Douglas Nunes Vasconcelos e Ricardo Rui Fukuara Pinho receberam a carteira funcional das mãos do Procurador-Geral do Trabalho. Representa sangue novo, 5 colegas com muita vontade de trabalhar, com ideais. E hoje nós temos uma necessidade muito grande de cobrir espaços que nós temos, principalmente em cidades mais distantes, mais longínquas, onde há uma necessidade muito grande da presença do Ministério Público. Então são colegas que entram com todo o gás, com toda a vontade de fazer a diferença. E eu tenho certeza que assim o farão. Para alguns dos aprovados, a ligação com o MPT vem de muito tempo. De fato, eu estagiei no MPT em 2009, na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região. E depois de me formar, eu me tornei analista processual do Ministério Público da União. Comecei no Ministério Público Federal, depois eu consegui remoção para o MPT em Feira de Santana. Então, até semana passada eu estava trabalhando na Procuradoria do Trabalho de Feira de Santana como analista, né? Fui estagiário na PRT da 23ª Região, em Cuiabá, Mato Grosso. Depois fui aprovado no concurso para analista do MPU. Acabei trabalhando no Ministério Público Federal em Cuiabá também, na Procuradoria da República. Fiquei por 5 anos trabalhando lá, até que no dia de hoje concretizo esse sonho e me tornei procurador de trabalho naquela velha inspiração ainda como estagiário. Isso é muito bom, né? A gente ter pessoas que entram na instituição como membros com essa identificação, ou seja, eles escolheram a instituição. Falaram, essa é a instituição que eu quero fazer parte. Isso é muito bom. Um que já foi estagiário, um que já foi servidor e outros que estudaram e acharam que era a instituição que havia maior afinidade. Isso é bom porque a pessoa já entra com um conhecimento, ainda que mínimo, mas já entra com conhecimento e principalmente entrou aqui não porque foi imposto, não porque foi escolhido, mas porque ele escolheu, que ele quis vir. Rodrigo representou os empossados e discursou sobre a importância de assumir o cargo e os riscos da precarização das leis trabalhistas. Os momentos de crise eles são especialmente mais desafiadores. A normalidade ela não inspira tantos desafios quanto nesses momentos, porque quando tudo vai bem, normalmente o lado mais fraco, que é o trabalhador, a população em geral, os cidadãos, eles não sofrem tantos ataques. Nesses momentos em que há uma desordem, em que há uma possibilidade de enfrentamento, é que esses hipossuficientes, podemos assim dizer, eles são mais prejudicados. Portanto, eu me sinto honrado e me sinto desafiado, com certeza, no exercício da minha profissão, da minha atual profissão, em conseguir equilibrar, em balancear esse desnível e conseguir garantir que os direitos constitucionais, os direitos fundamentais sejam mantidos. O 19º concurso para Procurador do Trabalho contou com mais de 6.000 inscritos e foi dividido em 4 etapas: objetiva, subjetiva, prática e defesa oral. Ao todo, foram aprovados 40 candidatos.
De acordo com o Procurador-Geral do Trabalho, novos aprovados serão convocados para assumir o cargo até o fim do ano. A priori marcada a partir do dia 7 de novembro, né? Mas se for possível a antecipação de alguns, nós vamos antecipar. Mas a priori, a partir do dia 7 de novembro de 2016, mais 26 colegas. Aqui a sua sugestão de reportagem é sempre bem-vinda. Para participar é fácil, basta enviar um e-mail para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.